Você deve estar se perguntando, Camila, por que você está falando sobre uma animação chinesa que é uma sequência de um filme que saiu há 6 anos atrás e a maioria dos brasileiros não conhece? Bom, 3 razões, meus queridos. Primeiro, NEDZA 2, enquanto eu estou falando aqui, já bateu o recorde de Divertidamente 2 e é a animação de maior bilheteria da história do cinema. Número 2, enquanto eu estou falando aqui, o filme que já atingiu a marca de 2,2 bilhões de dólares é atualmente a 5ª maior bilheteria da história. E número 3, eu acho que esse é um dos meus filmes favoritos do ano. Vamos lá. Sejam bem-vindos, Cineimaginários, a mais um vídeo. Pois bem, NEDZA 2, O Renascer da Alma, é uma sequência de um filme de 2019, uma animação chinesa que não foi distribuída aqui no Brasil, mas a sequência chamou a atenção pelo mundo inteiro pelo número fantástico que ela fez na sua bilheteria só na China. Não tinha como não ficar curioso. Porque assim, o primeiro filme foi um sucesso quando foi lançado, fez algo na casa dos 750 milhões, ou coisa assim, na época em que saiu em 2019. E foi um filme bem modesto, tipo, eles só gastaram 20 milhões de dólares pra fazer a animação, que é bem baseada no folclore chinês. E aí vem a pergunta, Camila, eu preciso assistir o primeiro filme pra assistir o segundo? Meus caros, vocês vão ter que assistir. Enquanto eu estou falando aqui, atualmente só dá pra encontrar o primeiro NEDZA na Netflix, mas não está na área do Brasil. Então eu recomendo um bom VPN. Mas enfim, pra fazer um resumo sobre o primeiro filme, basicamente, conta a história de uma pérola mística que foi criada a partir da energia do céu e da terra, que se tornou caótica demais, então os deuses vieram e dividiram ela em 2, criando a pérola espiritual e a pérola demoníaca. Um imortal é encarregado de criar a pérola espiritual que encarnaria no mundo dos humanos, e se ele conseguisse transformar essa encarnação numa pessoa digna, ele entraria pro hall dos grandes deuses. Mas um outro imortal, com inveja do imortal encarregado disso tudo, roubou a pérola espiritual, e quem encarnou na verdade foi a pérola demoníaca. E é tipo, Denis o Pimentinha perde feio pro NEDZA. A história toda é sobre a questão de que, por ele ter nascido da pérola demoníaca, as pessoas já predeterminaram quem ele é e o que ele deve ser, e só esperam o pior dele, quando tudo que ele mais quer na vida é ser aceito. E aí a gente também vê que a pérola espiritual também reencarnou, só que na forma de um dragão, e as pessoas têm um certo preconceito com os dragões, então tanto o NEDZA quanto o Albin, que é a pérola espiritual, eles sofrem esse preconceito só por quem eles são. Não é nem necessário eles fazerem alguma coisa, as pessoas já esperam o pior deles. Então o filme fala muito sobre essa questão de lutar contra o estereótipo, né? Essa questão do preconceito e você traçar o seu próprio destino. Enfim, é um resuminho do primeiro filme, então vamos à trama de NEDZA 2. Após uma enorme catástrofe, o corpo de Albin é destruído. Para recuperá-lo, NEDZA precisa passar por 3 testes e se tornar um imortal, para que então possa escolher um item que possa salvar o corpo de seu amigo. Essa é a premissa básica, mas ela vai muito mais além disso. Uma coisa que eu tenho que falar sobre esses filmes, assim, primeiro, eu acho que os BR vão curtir o tipo de humor desses filmes, porque é uma coisa que, sabe aquele tipo de humor meio confusão? Nessa vibe, é bem caótico e é até infantil, mas eu acho que casa bem por conta do personagem, né? Ele tem essa aparência de criança, apesar dele ser um ser místico, então assim, ele tem 3 anos de idade, mas não importa, tipo, ele evolui de uma forma completamente diferente dos humanos, mas ele ainda tem essa aparência infantil. Mas assim, o primeiro filme, além de ter um orçamento bem menor, ele tinha uma história bem mais simples e direta. E apesar do orçamento restrito, eu acho que o filme conseguiu usar bem o seu visual e ser o mais criativo possível. Mas aqui a gente vê o upgrade, porque assim, o segundo filme, se não me engano, tem um orçamento de cerca de 80 milhões de dólares. E aí que você vê que o grande problema em Hollywood atualmente com os efeitos visuais é não dar tempo aos animadores, porque com 80 milhões de dólares, eles deram 6 anos para os animadores realmente trabalharem no que eles precisam trabalhar e criaram um filme com um visual lindíssimo, muito superior ao do primeiro filme, e por conta do orçamento maior eles tiveram liberdade para fazer coisas grandes e épicas. E a questão que eu falei sobre o primeiro filme, a questão de lutar contra os rótulos que são colocados em você e traçar o seu próprio destino, eu acho que esse tema volta aqui com um peso ainda maior e se aplica a
todos os personagens do filme. É sério, você entra aqui e você pensa, eu já sei que esse fulano é, eu já sei o que esperar dele, não vai ter surpresa nenhuma. Errou feio, errou rude. Meus queridos, nunca presumam que vocês sabem o que esperar dos personagens aqui. Tem gente que se tivesse uma forma física aqui, eu apertaria a mão e falaria, me desculpa, eu te julguei cedo demais. É um filme bem mais longo do que o primeiro tem cerca de 1h40, 50 minutos, por aí. Esse filme tem umas 2h30 e é tipo, chegou um ponto em que eu olhei o relógio isso está parecendo um final. Parece que a gente tá entrando no terceiro ato, mas pelo relógio ainda falta muito filme, então como assim? O que ainda tem aqui pela frente? Ele tem uma sucessão de reviravoltas e não chega num ponto em que, tipo, parece que o filme tá enchendo linguiça. Não, elas complementam toda a ideia que eu falei sobre você lutar contra os rótulos que lhes são dados, das coisas serem muito mais do que elas aparentam. Todo o visual, os riscos, tudo em Nedza 2 é muito, muito maior do que no primeiro filme, e o terceiro ato é um espetáculo visual que eu não tava esperando. Olha, eu tô falando, a galera que curte esses filmes chineses assim, de comédia, como eu falei, Kung Fusão, vai curtir esse filme. Galera do anime vai curtir esse filme. É uma animação maravilhosa. Eu não tenho mais o que falar aqui. É tipo, o que eu diria que é o grande teste aqui talvez seja a duração. 2h30 de filme e outra. Esse, apesar de ser uma animação, é um filme que não tem medo de ser sombrio quando é necessário. Eu falei que ele tem muito humor, mas quando ele precisa ser sombrio, se ele precisar mostrar morte, se ele precisar mostrar sangue, não chega a ser tipo nada com gore ou nada disso, mas quando ele precisa ser sério, ele se leva muito a sério. E ele deixa muitos ganchos pra um terceiro filme que parece que já tá confirmado, e honestamente, eu mal posso esperar pra ver pra onde as coisas estão indo. Assim, eu acho que o filme termina bem, mas ele tem uma ceninha no meio dos créditos que é engraçada, mas enfim. Se ele tivesse terminado só onde ele terminou, já tava bom o suficiente, porque fica aquela expectativa de pra onde esses personagens vão agora, a expectativa de quem mais vai se juntar a essa história e pra onde tudo vai culminar. Porque se no segundo filme já conseguiu ser épico desse jeito, imagina no terceiro. Galera, a minha nota vai ser 9. Ouso dizer que talvez seja a minha animação favorita do ano. Eu sei que eu gostei, eu falei muito bem de K-Pop Demon Hunters e Demon Slayer, mas eu não tava esperando nada de Nedza 2. Eu entrei sem saber o que esperar do primeiro, curti bastante e o segundo me surpreendeu positivamente e superou as minhas expectativas. Mas é o que eu falei, você precisa ter assistido o primeiro. Eu recomendo, eu falei, é um filme bem divertido, mas o segundo eleva o negócio tudo à enésima potência. Eu acho que vai entrar na minha lista de melhores do ano, com certeza. Eu me diverti, me emocionei, fiquei com o coração na mão e me surpreendi diversas vezes. E é isso. O filme tá aí nos cinemas e se você conseguir conferir o primeiro, ótimo! O segundo vai tentar dar uma explicada, uma resumida no que aconteceu com o primeiro, mas não é a mesma coisa. Se você assistindo o primeiro, você vai ter um apego emocional muito maior, não só aos personagens, mas àquele mundo. Enfim, a surpresa do ano. Uma sequência de uma animação chinesa de 2019 que conseguiu fazer a Disney passar vergonha. Não tava no meu bingo pra 2025. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Nedza 2, o Renascer da Alma, se você já conseguiu conferir nos cinemas. Se você não for por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação de vídeo novo, curta o vídeo e me acompanhe nas minhas redes sociais para conferir mais críticas e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau!